Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Isabela Araújo, esse aqui é o Alternative Studies e hoje eu vim fazer mais uma resenha pra vocês sobre um dos livros que realmente, esse aqui é extremamente cobrado no vestibular, independente de qual você for fazer, que é o Memórias do Sargento de Milícias do Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida, ele foi um jornalista e folhetinista brasileiro que se formou na faculdade de medicina, mas você pode perceber que para alguns escritores, a maioria deles pelo menos, o caminho mais fácil de se tornar escritor era realmente fazendo uma faculdade, seja ela de direito, medicina. Esse livro ele foi publicado no auge do romantismo, sendo que ele causou um pouquinho de furdunço na época que ele foi publicado, porque, gente, vejam esse panorama. Um Brasil que estava extremamente acostumado com obras como Senhora, Iracema, Guarani, Ubirajara, 5 Minutos, A Viuvinha, A Moreninha, se depararem com um livro que fala muito sobre traição, adultério, fofoca e ainda mais mal conduta dos padres da igreja. Então esse livro realmente não foi tão bem aceito na época que ele foi publicado, mas hoje ele é um dos livros mais importantes da literatura brasileira justamente por ter dado espaço para uma nova corrente filosófica literária, que é o realismo. Uma curiosidade sobre o Manuel Antônio de Almeida é o fato dele ter tido como tipógrafo o próprio Machado de Assis, que era muito amigo dele, eles eram amigos íntimos, e basicamente algumas das coisas que o Manuel Antônio de Almeida usou nessa obra, o Machado de Assis também usa em alguns momentos na narrativa dele. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os personagens agora. Esses personagens deles são caricatos demais, gente. A gente tem muitos personagens, como o Leonardo, né, que é o protagonista da história. A gente tem o Leonardo Pataca, que é o pai de Leonardo. A gente tem a Maria, que é a mãe dele. O compadre, a comadre. A gente tem a Dona Maria, o José Manuel, a Luizinha, a Vidinha. Enfim, a gente tem muitos personagens e esses personagens são extremamente caricatos. Por quê? A Luizinha é uma menina, segundo o próprio narrador, feia, corcunda, que não se veste bem. E ainda mais, ela tem também uma cara de uma pessoa que tá moribunda. Ou seja, essa não é uma descrição também muito legal para o romantismo, já que as mulheres eram extremamente idealizadas. As mulheres eram aquelas pessoas belas, independentes de qualquer coisa, não é verdade? Então, o Manuel Antônio de Almeida também quebrou com esse paradigma, além também de termos personagens muito, como eu posso dizer, bonzinhos, legais, mas nenhum personagem nesse livro, eu repito, nenhum personagem nesse livro é 100% bom. E isso é uma das coisas que mais marcou a passagem desse livro aqui pro romantismo, para o realismo brasileiro. A gente tem o Leonardo Pataca, que na verdade é o que eles chamavam de mineirinho. Era um tipo de policial meio gangster, então ele não era uma pessoa muito confiável. Quando ele conheceu a Maria, ele estava vindo pra cá, para o Brasil, de uma viagem de Portugal, porque era o tempo do rei. E o que isso significa? Essa é a primeira passagem do livro. Era o tempo do rei e o rei, Dom João VI, estava aqui no Brasil, instaurando o seu Reino Unido a Portugal, né? Que a gente sabe da época da história que o Dom João VI ele deu uma leve arregada na hora de combater com Napoleão Bonaparte e ele veio para cá pro Brasil com a ajuda da Inglaterra. O Leonardo Pataca ele veio fugir de Portugal junto com Maria, né? Porque eles não iriam ficar lá, não é verdade? E a partir do momento que eles estão vindo pra cá, eles se apaixonam bonitinho, loucamente, né? Aquele negócio bonito, né? Uma paixão bonita. Não. Definitivamente não é uma paixão bonita, e isso é retratado pelo próprio autor no livro, onde ele diz que o Leonardo, ele na verdade é filho de uma pisadela e um beliscão. Tem uma passagem no livro onde o Leonardo Pataca, ele grita isso pro filho dele com a raiva interior que ele tava, e o menino ele vai se acudir nos braços do compadre. Foi um belo de um sacana, né? Mas a gente pode esperar disso do Leonardo Pataca, porque ele vai se mostrar um sacana o livro inteiro, basicamente. Não tão diferente do Leonardo, porque o Leonardo também é um pouquinho meio lá, meio cá, como o pai dele. Sendo que o Leonardo, ele tem, né, aquela bondade de um protagonista romântico. Ele tem aquela bondade, ele tem aquele negócio de ser um menino bom, apesar de ser um vadio. Eu sou um menino bom, apesar de ser um agregado. Eu sou um menino bom, apesar de eu não querer nada com a minha vida. Então ele tem essa questão aí de ser uma pessoa
desocupada, desinteressada, mas ele continua sendo uma pessoa boa, e isso é uma característica romântica do personagem Leonardo. Continuando, a gente também tem um compadre, que na minha opinião, gente, é o melhor personagem da história, porque mesmo ele tendo roubado um dinheiro num capítulo que eu não vou dizer qual é, ele é uma pessoa que se dedica o dia inteiro à criação do personagem Leonardo. Quando o Leonardo ele é bem pequeno, ele tem essas brigas aí com o pai dele, com a mãe dele, e ele acaba fugindo de casa, indo encontrar o compadre pra o compadre ficar com ele. E é isso que acontece, o menino é criado pelo seu padrinho, né? Então a gente não tem o nome, infelizmente a gente não tem o nome nem do compadre nem da comadre, a gente só tem compadre e comadre. E o que acontece? Esse homem, ele é dono de uma barbearia e ele juntou uma grande quantidade de dinheiro e começou a cuidar do menino. E ele levava ele pra qualquer tipo de lugar onde ele pudesse virar alguma coisa. Levou ele pra escola, não deu certo. Levou ele pra ser coroinha, acho, eu não sei, gente, me digam se vocês forem da igreja católica. Levou ele pra ser coroinha, também não deu certo. Inclusive esse período que ele ficou na igreja foi um período bem conturbado, porque ele só fazia traquinagem, então não deu certo de verdade. Ele não tem vocação nenhuma pra o papado. Então, são algumas coisas que são bem engraçadas desse livro. Esse livro é extremamente engraçado, até porque se trata de um romance chamado Pícaro. O que é um romance pícaro, Isabela? Romance pícaro nada mais é do que um romance onde fala de uma pessoa que não tem muitas ambições na vida, uma pessoa que é tida como faz nada, uma pessoa que é tida como vagabundo, e foi justamente daí que surgiu a palavra picareta, uma pessoa que realmente trai os outros, que manipula os outros. Então, esse romance pícaro trata bastante da vida do Leonardo, né, que é considerado como picareta. Agora a gente vai para as características que tornam o livro diferente do romantismo brasileiro. Esse livro, ele tem um narrador observador, e isso também é uma característica que diferencia ele dos romances pícaros, porque sempre que são essas narrativas de memória, e sempre que são esses romances assim que tratam de uma pessoa que realmente não tá nem aí com a vida, são tratados em primeira pessoa pelo personagem principal. Esse livro não. Esse livro é um narrador em terceira pessoa, um narrador observador, e ele sabe de tudo do que está acontecendo na história, mas em alguns momentos ele omite algumas coisas que são importantes para a obra, mas nem assim ele deixa de contar tudo o que acontece. E é uma coisa bem legal desse livro, é a forma como o narrador ele vai manipulando seus sentimentos durante a obra. Isso é engraçado, é realmente muito bom. Também conversa bastante com o leitor. Essa passagem ele fala bastante com o leitor, onde ele diz o seguinte: agora devemos dar ao leitor conhecimento da nova gente no qual se acha o nosso Leonardo. Se nos pudéssemos socorrer aqui, o amigo José Manuel, sem dúvida, nos espolharia ele toda a árvore genealógica dessa família a quem o amigo Leonardo chamava a sua gente. Porém, contente esses leitores com o presente sem indagar o passado. Ele trata muito diretamente com o leitor, acredito eu, para aprender realmente para os próximos capítulos, até porque esse livro foi publicado em folhetim e ele precisava vender, né, as cópias do jornal para que as pessoas se interessassem na sua história e no próximo capítulo, no próximo capítulo, no próximo capítulo. Uma coisa também muito importante desse livro é a não idealização da mulher. Sim, gente, enquanto senhora a gente tinha uma idealização exacerbada da mulher, uma mulher bonita, uma mulher bela, uma mulher que exala beleza, exala inteligência, aqui a gente tem uma descrição um pouquinho diferente. A gente tem aqui uma passagem que fala bastante sobre a comadre, e agora a gente vai ler aqui a descrição da comadre. Era a comadre uma mulher baixa, excessivamente gorda, bonachona, ingênua ou tola até certo ponto e finória até outro. Vivia do ofício de parteira, que adotara por curiosidade e benzia de quebranto. Todos a conheciam por muito beata e pela mais desabrida papamissas da cidade. Essa aqui é a descrição que é feita da comadre, e ela é uma descrição perfeita. Você já imagina a comadre bem gordinha, você já imagina uma pessoa bem baixinha, você imagina como ela se fosse uma pessoa bem fofoqueirinha, assim, com o tercinho na mão. Pelo menos eu imagino ela dessa maneira. E essa é uma das características mais importantes do livro, que é a não idealização feminina. E sinceramente eu gosto bastante dessa não idealização, apesar de que ela às vezes é um pouco tratada de maneira meio machista.
Mas isso tem a ver com a época do livro, então a gente infelizmente não pode ler esse livro com os olhos da gente, né? A gente pode tirar algumas conclusões a partir dele e dizer que ainda bem que isso não existe mais, mas infelizmente a gente não pode julgar e botar fogo na obra ou cancelar a obra por causa de alguns posicionamentos do autor que hoje não são mais bem quistos, né? Então, gente, essa aqui foi a resenha do livro Memórias Trágicas de Melícias. Ela ficou bem menor do que a de Senhora, mas é porque a de Senhora realmente precisei fazer um apanhado geral do livro. O autor também tem uma vida muito mais explorada do que a do Manuel Antônio de Almeida, simplesmente porque ele só tem realmente esse livro. Então, geralmente, quando autores só fazem sucesso por conta de um livro, eles são menos buscados. Isso é triste, né? Mas querendo ou não, é a realidade. Eu vou classificar ele com 3 estrelas, porque eu realmente acho que ele poderia ter sido bem melhor. Na minha opinião, ele é um livro que tem muitas qualidades, no sentido de ter trazido um movimento realista, mas ele não me prendeu muito na escrita dele, e eu demorei muito tempo para ler esse livro, mesmo ele sendo bem menor do que Senhora. Então, se você quiser ler o livro, gente, esse livro tem um domínio público. Você pode simplesmente pegar esse livro, colocar na internet, no site do domínio público e procurar para ler. Sendo que eu recomendo você comprar uma edição, né, que tem realmente uma nota de rodapé boa. Não pare de elogiar essas edições aqui da Moderna. Gente, essa aqui foi a resenha, eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente esse livro também não tem adaptação pro cinema. Não tem adaptação também pra série, novela ou algo do tipo. Pelo menos eu acredito. Se eu tiver errada, vai estar aparecendo aqui uma nota. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Um beijo e até o próximo vídeo. Bonachona, ingênua ou tola até certo ponto e... Até certo ponto, né, para algumas pessoas pode até parecer ruim, mas na minha opinião é uma característica que até... Respira. Só passa quando eu tô gravando, mas tá tudo bem.